E olha só, vamos seguir com informações aqui no seu Cidade Alerta Rondônia. A gente recebe na entrevista de hoje, vamos receber então a doutora Flávia Albani, que é defensora pública, responsável então pela Vara da Infância e Juventude da Defensoria Pública aqui de Rondônia. Nós vamos falar também sobre a volta às aulas e também conhecer os direitos educacionais para as pessoas com transtorno do espectro autista e o que fazer caso eles não sejam respeitados. Doutora, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta Rondônia. Gostaria que a senhora já começasse explicando para a gente qual é o papel da Defensoria Pública. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, André, boa noite aos telespectadores. Então, a Defensoria Pública, ela é uma instituição que tem entre os seus objetivos principais, tá, a proteção e a salvaguarda dos direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Antigamente, essa vulnerabilidade era apenas uma vulnerabilidade financeira, econômica, pessoas pobres. Hoje, essa vulnerabilidade já é mais ampla. Então, todas as pessoas que estão numa situação vulnerável, por exemplo, vítimas de violência ou na iminência de sofrer violência, né? Crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, essas pessoas podem ser atendidas pela Defensoria Pública, seja de forma individual, de forma coletiva, dentro do processo judicial ou fora do processo judicial também. A gente está acompanhando agora o retorno das aulas, tanto na rede municipal como estadual. Doutora, as crianças autistas que não estão conseguindo ir para a escola por conta de falta de cuidador, como os pais devem proceder nesses casos para garantir o direito dessa criança? Então, infelizmente, ainda é uma situação muito comum aqui no nosso estado, tá? O cuidador, gente, ele é uma medida de apoio escolar. Então, os alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, né? E alunos que precisam de medida de apoio escolar, eles têm esse direito previsto em lei, como, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão e em outras legislações. Então, a escola, seja ela pública ou privada, ela deve fornecer essas medidas de apoio, né? Obviamente que os pais, os responsáveis vão informar a escola a necessidade do aluno, o que ele precisa, e a escola deve fornecer essas medidas de apoio, como o cuidador, o mediador, por exemplo, também uma rampa de acessibilidade. Então, se esses direitos não forem respeitados, esses pais, eles podem estar procurando, por exemplo, a Defensoria Pública, né, ou um advogado especializado, caso eles tenham condições de pagar esse advogado, ou caso não tenham, procurem a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública vai tomar as medidas administrativas e, se for o caso, medidas judiciais para poder fazer valer esse direito na prática. E no caso das escolas, tanto pública como particular, que caso não tenha um cuidador, alguém específico para isso, elas podem estar cobrando um valor adicional? Isso é permitido? Não, isso não é permitido, tá? É obrigação do estabelecimento educacional, seja ele público ou privado. A gente está falando aqui de escolas em relação às crianças, mas isso se aplica também, por exemplo, para universidades, né? Cursos de pós-graduação, enfim, estabelecimentos educacionais públicos e privados, eles têm a obrigação de fornecer essas medidas de apoio escolar. Como, por exemplo, você falou, André, o cuidador, que é um exemplo dessa medida, mas há outras também. E eles não podem cobrar nenhum valor adicional, nenhuma mensalidade a mais, nenhuma taxa a mais, nem nada. Porque essa cobrança pode configurar crime. Então, a cobrança de valores adicionais para alunos com deficiência pode configurar crime. E o Supremo Tribunal Federal também já tem entendimento nesse sentido, que não pode haver cobrança de valores adicionais. A gente fala agora, então, sobre a nova lei de bullying. Como que a escola deve proceder a partir de agora? O que a escola tem que ficar atento sobre esse assunto? Então, André, o bullying, ele já é um tema que já vinha sendo discutido na nossa sociedade, né? É uma prática reiterada de violência física ou psicológica contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas por conta de alguma característica, né, física, alguma característica sensorial. Por exemplo, contra as crianças gordinhas, a questão da gordofobia é um exemplo muito comum de bullying. Então, ele já vinha sendo tratado sobre a importância, como ele ocorre muito no ambiente escolar, a importância da escola ter um programa de combate ao bullying. Agora, em janeiro desse ano, esse Instituto Bullying e o Cyberbullying
O que é o cyberbullying, gente? É o bullying que ocorre por meio dos canais virtuais, na internet, né? Através das redes sociais, por exemplo. Então agora, André, o bullying e o cyberbullying, ele passa a ser considerado crime. Então é crime, gente. Aquela pessoa maior de 18 anos que comete bullying ou cyberbullying pode responder a um processo criminal. E a escola, André, ela tem a obrigação de ter uma política efetiva de combate ao bullying, né? Conversar com os pais, conversar com os alunos numa linguagem adequada para os alunos, de acordo com a idade daquelas crianças, daqueles adolescentes, sobre a importância de não discriminar, sobre a importância de respeitar a diversidade, né? De que todos somos iguais, de combater o racismo, de combater a discriminação contra a pessoa com deficiência, de combater a gordofobia, a homofobia, enfim, isso é papel da escola também. Doutora, o pai ou a mãe que não matriculou o filho, não leva o filho para a escola, isso é crime? Sim, né? Os pais, os responsáveis por crianças e adolescentes, por pessoas menores de 18 anos, eles exercem o poder familiar. E desse poder familiar, eles têm deveres, eles têm direitos e eles têm deveres com os seus filhos, né? Ou com a pessoa, enfim, uma pessoa que esteja sob a sua responsabilidade legal. Eles têm deveres. Um desses deveres, o dever de sustento, o dever de alimentação, e um desses deveres é de proporcionar a essas pessoas o acesso ao estudo, né? E se esse dever não for observado de forma injustificada, pode configurar aí o crime de abandono intelectual. Doutora, já agradecendo sua presença aqui com a gente no Cidade Alerta hoje, importante para você que está acompanhando. Gostaria que a senhora reforçasse, quem tem dúvida, quer ficar por dentro desse assunto, pode estar procurando a Defensoria Pública do Estado? Com certeza. A Defensoria Pública, ela atende aí não só Porto Velho, mas também as comarcas do interior do estado. E a Defensoria Pública, ela tem esse papel, né, de salvaguardar os direitos aí das crianças, dos adolescentes, de outros grupos vulneráveis. E se você tiver alguma dúvida, procure esclarecimentos na Defensoria Pública, entre em contato com a gente, né? Vá até o posto de atendimento da Defensoria Pública da comarca onde você reside, para que você possa tirar as suas dúvidas e, eventualmente, se precisar também de uma atuação administrativa ou judicial, a Defensoria Pública está à disposição. Doutora, já agradeço sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Importante esse assunto para os pais. E aguardo, então, em uma nova oportunidade. Obrigada, André. Uma boa noite para todos. Então, conversamos com a doutora, Flávia Albani, defensora pública, que falou um pouquinho sobre esse assunto para você hoje, tá bom?